Bom dia. Bom dia, Ravi. Vamos falar hoje da Parashá da semana, Parashat Re'eh. Re'eh significa veja. A gente falou nas últimas semanas que Moshe Rabbeinu, desde a Parashat Va'etchanan, que ele estava pedindo para Hashem, a gente pediu tantas vezes para entrar em Eretz Israel. A gente falou que o que Moshe Rabbeinu queria, no sentido mais profundo, ele queria continuar com o povo para facilitar. Porque se Moshe Rabbeinu estivesse lá, eles não iam pecar, não iam fazer idolatria. A presença de Moshe ia trazer Hashem de uma maneira muito mais presente. E Hashem falou para ele: acabou, agora vou entrar em Israel, é outra coisa, é outra história, agora é com Yoshua, e o que eu vou deixar é você ver Eretz Israel. E a gente falou de que o nosso trabalho a gente falou na Parashá da semana passada, Vehaya Ekev Tishmeun, a gente tem que escutar. Escutar é aprender, se esforçar, não adianta querer tudo pronto. E essa Parashá muda de audição da semana passada para visão. Por quê? Porque depois que você estuda, você se concentra, você faz por merecer, a presença de Hashem se torna tão real quanto a visão. É claro que a gente vive num mundo limitado, mas o que Hashem espera da gente é que todo dia a gente acorda de manhã, estuda, reza. E quando você vai sair para o trabalho, você começa a enxergar Hashem em todo lado. Quando você procura Hashem, você vive uma vida com convicção absoluta que tudo vem de Hashem, você começa a enxergar em todos os lados Hashem. E é uma coisa importantíssima. Eu vi um comentário bonito no Shiur, alguém perguntou, falou o seguinte: o que que eu oriento uma pessoa que não acredita em Deus? A pessoa não acredita. Para ele, Deus é irrelevante. Tá, tudo bem, lá na alma, no fundo, ele acredita. Por onde eu começo? A resposta eu achei muito bonita. Quem falou, você tem que falar para a pessoa começar agradecendo. Começar agradecendo. Não é filosofia, pensar, convencer. Começa a agradecer. Obrigado que eu acordei. Obrigado que eu consigo me mexer. Obrigado que eu enxergo. Não tem, não tem jeito. Você vai acabar reconhecendo que tem alguém te ajudando o tempo todo. É impossível se não chegar numa fé na hora que você começa a agradecer a Hashem. Por isso a gente começa o nosso dia falando: desliga esse alarme que eu estou com sono. Né? Mas deveria se começar a falar Modéani, agradecendo a Hashem. Assim que a gente começa, e assim a gente introduz a Hashem em todas as áreas da nossa vida. E começar a perceber, o farol ficou verde, Baruch Hashem está sem trânsito, tem a vaga para estacionar, Baruch Hashem. Muito obrigado, Hashem. Muito obrigado. Você começa a perceber em todos os passos como Hashem está com você. E aí depois você chega num passo mais avançado ainda. Baruch Hashem que o farol está vermelho. Obrigado, Hashem, que está trânsito e eu cheguei atrasado. Obrigado, Hashem, que eu não consegui fazer aquilo que eu estava planejando fazer. Não é? Não é assim que tem que fazer? Não é assim que você estudou? Você tem que agradecer a Hashem pelos bons momentos e pelos momentos contrários. Eu vi uma passagem bonita essa semana, vai falar sobre a tzedakah. E tinha uma pessoa que, além de dar tzedakah dos lucros, uma vez aconteceu, ele perdeu uma grande quantia de dinheiro. Vamos supor, ele perdeu 100 mil. O que ele fez? Deu 10 mil para tzedakah. Peraí, tzedakah é do teu lucro, não é a tua perda. Ele falou, não, você tem que agradecer a Hashem pelo aquilo que você ganha e agradecer a Hashem pelos momentos ruins. Então ele deu tzedakah sobre o prejuízo dele. Então, essa é a visão. Assim, isso significa que a pessoa realmente conseguiu introduzir na vida dele, saber que tudo, absolutamente tudo, vem de Hashem. Isso, então, é o tema da nossa paraxá, que é Re'e. Veja, veja, porque depois que você se trabalhou, conseguiu realmente interiorizar a presença de Hashem todos os dias, você vai começar, inevitavelmente, a enxergar Hashem por todo lado. E essa é o tema da nossa paraxá, que o povo, apesar que vão entrar em Israel, vão ter as dificuldades que Israel apresenta, que são os povos que estão em volta, a influência deles negativa, da idolatria, o dia a dia que tem que trabalhar e você acabar acreditando que você mesmo é aquele que gerou o teu lucro, assim por diante. Então, tudo isso você consegue superar se você conseguir todos os dias conquistando a tua terra devagarinho, estuda de manhã, agradece, reza para Hashem, estuda, interioriza que Hashem é aquele que coordena tudo e você vai começar a perceber que tudo faz parte do plano de Hashem. E aí a terceira, a primeira palavra da Parashá é veja. Demorou uns 5 minutos para falar da primeira. Tem mais algumas palavras até o final da Parashá. Depois a segunda palavra é Anohi, eu.
Não fala Hashem, não fala Elohim. Eu. Quando Hashem ele se apresenta para o povo, ele fala Anohi, eu mesmo. Ou seja, você consegue se conectar com a essência de Hashem. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. A terceira palavra é Noten. O que é Noten? Mataná. Tá certo? Se eu te dou um boleto para pagar um presente, é presente de grego, exatamente. Tá certo? Então, a pergunta é que logo em seguida Hashem vai falar, ó, eu dou perante vocês a brachá e o contrário da brachá. E aí Hashem fala, se você escutar minhas palavras, então você vai ganhar brachá. Se não, vai ter o contrário. Mas o verbo noten, dar, ele usa para as duas, para os dois presentes, para a brachá e para o contrário da brachá. Peraí. Brachá eu entendo que você dá. Mas dar clalá é um presente dar uma clalá? É um presente dar uma maldição? E a resposta é que quando você enxerga Hashem, você vai entender que até a maldição, Deus nos livre, também é uma brachá, também é um presente de Hashem. Porque tudo aquilo que vem para a nossa vida vem de Hashem. Às vezes de uma maneira onde a gente enxerga o bem, e às vezes vem de maneira que o bem está oculto. Mas tudo é uma brachá, tudo é uma oportunidade, tudo é algo que está aqui, até as coisas negativas estão aqui para dar para a gente o livre-arbítrio. Para que o bem tenha valor, eu preciso ter o contrário também. Então, passar a enxergar que tudo que existe na minha vida é o bem. Aquilo que é o bem direto, aquilo que é o bem quando eu evito. Essa é a brachá que a Hashem dá para gente. Ele o tempo inteiro fala, tem plata. Tem plata? Não tem plata? O que quer dizer não tem plata? Dinheiro. Não, eu sei, mas não tem dinheiro? Não, para pagar nada, não tem nenhum dinheiro na Argentina. Leva o Lula para lá. O Lula vai ajudar. Para emprestar ou roubar mais. Lá, lá, lá. Legal. E a Torá descreve, logo em seguida a Torá fala uma mitzvah para o povo de Israel. Quando eles entrarem em Israel, lá eles vão ter que fazer uma cerimônia. E essa cerimônia vai remeter, vai lembrar os 10 mandamentos. A Torá fala sobre essa cerimônia em alguns momentos. A Torá fala o seguinte: depois que vocês atravessarem o monte, vocês têm que ir para um lugar onde lá vai ter duas montanhas, Monte Eival e o Monte Grizim, e lá você vai vou fazer uma cerimônia onde representantes das 6 tribos vão ficar numa montanha, representantes de 6 tribos vão ficar na outra montanha, os Koanim vão ficar embaixo, e eles vão abençoar para um lado, e para o outro lado eles vão fazer o contrário da bênção. Aquele que escuta a palavra de Hashem vai ser abençoado. Eles viram e falam para o outro lado, aquele que não escutar a palavra de Hashem vai ter efeitos não bons. Então, essa mitzvah Hashem está descrevendo aqui, mas ela só vai acontecer quando Israel, quando o povo de Israel entrar em Israel com Yoshua. Então, as pessoas leem aqui a Parashat, às vezes não entendem o que é esse primeiro tema. Então, Hashem está descrevendo o que eles vão ter que fazer lá, porque vai ser uma reafirmação do compromisso deles com Hashem quando eles já estão dentro de Israel. Uma coisa é aprender a nadar quando você está fora da piscina. Quando você entra na piscina, aí é diferente. Então, por mais que eu, Moshe Rabbeinu, estou falando, olha, se prepara, fica pronto e etc. Quando chega no vamos ver, a história é diferente. No Hashem fala, depois que vocês atravessarem, também vocês vão ter que reafirmar esse compromisso com Hashem nessas duas montanhas. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer entrando em Eretz Israel? Então a Torá dá para a gente a mitzvah de destruir todas as idolatrias. Destruir por completo. A gente já explicou várias vezes, hoje a gente nem entende o que é tão grave, o que é essa atração, é grave sim, mas o que é essa atração tão grande que eles tinham pela a idolatria, mas traduzindo nos dias de hoje seria assimilar os valores dos povos que estão ao nosso redor. E você precisa quebrar todos esses paradigmas, essas formas de ver, e você realmente saber que você tem uma maneira de enxergar completamente diferente dos povos que estão ao seu redor. Vocês têm a Kadosh Baruch Hu, e vocês não podem seguir qualquer tipo de idolatria. E aí aparece uma mitzvah que é o contrário. Você tem a mitzvah de destruir toda a idolatria, porém não façam isso com Hashem. O que quer dizer não faça isso com Hashem? Então aqui tem a proibição de destruir qualquer parte do templo sagrado. Ao mesmo tempo que você tem a mitzvah de destruir a idolatria, você está proibido de destruir qualquer coisa. Então o cara vai lá no cótel, ele descasca um pouquinho da pedra para levar para casa de lembrança. Escula. Hã? Escula. Escular. Então,
Você não pode. Bom, o Kotler era uma parte exterior ao Beit HaMikdash, talvez não teria esse problema, mas isso se reflete também numa sinagoga. Destruir, Deus nos livre, uma parte da sinagoga. A gente chama isso de Hekdesh, são lugares sagrados, e você não pode destruir de forma nenhuma. Se referia a nível literal ao altar, ao Beit HaMikdash como um todo, é proibido você destruir, mas isso se estende também a gente preservar um lugar sagrado. Então, por exemplo, não é literalmente essa mitzvah, mas você não pode destruir uma sinagoga, a não ser, você está destruindo ela para reconstruir uma melhor. E mesmo assim, você tem que imediatamente já construir. Se for no mesmo lugar, tem que ser imediatamente. Se for em outro lugar, você constrói a outra, aí você destrói a primeira. E aí tem regras, se você pode, o que você pode fazer com aquele local, e etc. Porque é um lugar sagrado. E tem mais uma coisa curiosa na Mishnah: se você tem uma sinagoga que ela foi abandonada, ela está em ruínas, você deve deixar a grama crescer. Deixa crescer. Para que quem passe por lá se toque e perceba: peraí, está abandonada? Vamos fazer alguma coisa. Não vai lá só dar um reparozinho. Deixa ficar feio para que as pessoas se toquem, se choquem e tomem alguma atitude. Assim diz a Mishnah. Então a ideia de preservar os lugares sagrados, preservar uma sinagoga, está ali uma extensão dessa mitzvah. Próxima mitzvah, que você não pode fazer um sacrifício fora do templo. Enquanto o templo não tinha sido construído, eles podiam fazer korbanot, dependendo do momento, em qualquer lugar. A pessoa poderia fazer um altar caseiro, ele não precisava ir até o templo. Uma vez que o templo foi construído, então se tornou proibido, você só pode fazer um sacrifício dentro do Beit HaMikdash. Fala. No Shalosh Aglaim. Regalim, sim. Regalim. Então, havia milhares e milhares com korbanot e tudo. Sim. Como é que faz isso aqui para, sei lá, uma semana que eles ficaram lá para... Como cabia tudo? Não, para... Matar todos? Os Koanim, eles eram zrizim, extremamente ágeis. Ou tinham vários misbah. Não, você tinha um altar e o dia de maior concentração de pessoas em número de sacrifício era a véspera de Pesach. Véspera de Pesach já é um dia corrido, você está lá preparando, Akiará, etc. Bdikat Hametz na noite anterior, mas o dia mais corrido era a véspera de Pesach, que eles tinham, vou chutar uma média de 4 horas, talvez, para fazer os sacrifícios de todo o povo de Israel. Vamos supor que eram 3 milhões de pessoas, certo? E não era cada um trazia um carneiro. O carneiro se dividia, talvez, em 15, 20 pessoas, certo? Faz a conta, 3 milhões, vamos supor, dividido por 20. Então, quantos sacrifícios eles tinham que fazer? Né? 300 mil, 200 mil? Não? E aí, faz a conta, eu não fiz a conta. Não, eu fiquei pensando. E aí, mas os Kohanim, eles tinham essa rapidez, essa agilidade e faziam. Possivelmente tinha uma intervenção divina que ajudava a acelerar as coisas, mas lá eles tinham, realmente, comportava todo o povo de Israel para cada um fazer os seus korbanot. E todo mundo comia isso. À noite. Aí à noite eles comiam Isso que uma havia parte do sacrificado. sacrifício. Sim, sim. Agora, existe uma discussão no Talmud, como que era a relação do povo com a carne, enquanto eles estavam no deserto. Tem duas opiniões extremamente contrárias. Como que eles comiam carne? Uma opinião diz de que para eles comerem carne no deserto, eles tinham animais que eles tiraram do Egito, levaram do Egito. Então, uma opinião diz que se você quiser carne, você pode, na condição de você fazer um sacrifício. Você poderia fazer um sacrifício e uma parte do sacrifício você comia. Você não tinha a oportunidade, a chance, a permissão de você fazer uma shritá, um abate e comer. Não, você precisava fazer um sacrifício e o resto ficava para você. Essa é uma opinião. A outra opinião fala que é o contrário. Não somente você podia fazer sozinho, sem precisar fazer um sacrifício, a mitzvah da shritá, de abater, conforme o ritual que a Torá nos ordena, só começou depois que eles entraram em Israel. Então eles poderiam abater o animal sem a shritá, de qualquer outra forma, aonde o animal morreria. Então são duas opiniões contrárias. Então a pergunta é: o que vai mudar quando eles entrarem em Israel? Existe uma relação diferente com a carne quando eles entrarem em Israel. Conforme minha opinião, que agora você pode fazer carne sem precisar fazer um sacrifício. A segunda opinião, não. Você já podia comer sozinho, só que agora ficou mais restrito, que agora você precisa fazer a shritá. E quando Hashem fala sobre a shritá, na Torá não consta absolutamente nada sobre os detalhes da shritá.
Como que é essa shritá? Como que é a faca? Como que deve ser o cuidado para você, por exemplo, não pressionar a faca de fazer com pressão e sim com o corte da faca? As 5 leis básicas que existem em relação à shritá. Elas foram passadas todas oralmente de Moshe Rabbeinu e nós temos essa tradição. Então a Torá só fala que você deve fazer ela conforme eu te ordeno, mas a Torá não fala explicitamente como é essa shritá. Fala. Eles no deserto não comiam maná. Então, o alimento principal era o maná, mas a pessoa poderia eventualmente comer carne. Como? Conforme a opinião, fazendo sacrifício, ou conforme a outra opinião, pegar dos seus próprios animal, e você não nem precisa fazer a shritá. A pergunta que surge é por que o povo reclamou que eles queriam carne se eles tinham vários animais para matar? Essa é uma pergunta boa. Possivelmente que eles queriam reclamar de qualquer jeito. Teve uma época Mas que eles eles. pegaram codornas. Então, tem as codornas que vieram, a Shem mandou as codornas, etc. Eles reclamaram que eles não podiam comer como eles queriam, só como no sacrifício. Tá bom. Conforme a opinião que era só sacrifício, pode ser que seja essa a explicação. Boa, boa. E aí a Torá fala pra gente, porém, tomem cuidado, que o sangue você não pode ingerir. Ou seja, a partir de agora eu estou dando para você, né, regras diferentes em relação à carne. Mas, para você comer a carne, você não pode comer o sangue. Então vamos falar rapidamente sobre a mitzvah em relação ao sangue. Infelizmente, ao longo das gerações, os antissemitas inventaram várias formas de acusar o povo judeu, mas uma delas era aquilo que se chamava os libelos de sangue, onde Deus nos livre acusavam o povo judeu que usavam o sangue cristão para fazer matzá, certo? A coisa mais absurda do mundo. O último caso conhecido em relação a isso foi o caso do Baylis, Mendel Baylis, que, se eu não me engano, foi em 1913, ou seja, relativamente recente. Ele foi acusado que um menino cristão foi assassinado na cidade dele, colocaram falsas testemunhas que ele tinha assassinado ele, e por toda a Europa se espalhou o caso mais recente de que os judeus usam o sangue, Deus nos livre, para fazer matzá, e não só que condenou esse judeu e ele estava preso e estavam ainda julgando ele, o que iam fazer com ele, a Europa inteira se levantou e não é difícil. Olha o que Israel está fazendo com os coitadinhos. Eles pegam o sangue de cristão para fazer matzá. Acusação igual, certo? Igualzinha, invenção pura. E isso causou um antissemitismo muito grande, muitos pogroms na Europa inteira por causa dessa acusação. E vários rabinos se envolveram nessa situação para proteger e para mostrar e etc. Mas a prova mais clara a Torá fala para a gente claramente, o sangue é proibido em absoluto, tá? Preto no branco na Torá. Rakadam lotochelo, você não pode comer sangue. Então não tem base nenhuma, zero, para esse tipo de acusação. E obviamente depois absolveram ele, né? Tudo bem, vamos deixar, dessa vez deixa passar. Mas depois que já tinha causado muito estrago e dano para todos os Yudim. E um dos argumentos, inclusive, que um dos grandes advogados, entre aspas, que foram lá se envolver, ele trouxe claramente que para um judeu, até mesmo um sangue, um pontinho vermelho na gema do ovo, isso já não te permite comer o ovo. Então, como você pode imaginar, Hazel Shalom, que um judeu faria uma coisa dessa, proibição de matar, assassinar, tudo eles entortam qualquer coisa para nos acusar. Distorcem a realidade por completo. E como que a gente faz então? Como que é essa mitzvah de não comer o sangue? Então, vamos pegar ou um frango ou um boi. Então, o boi ele precisa passar por um processo que ele é lavado, ele é colocado em água, ele é colocado em sal grosso. Depois ele é lavado de novo, ele fica meia hora na água. Primeiro ele é lavado 3 vezes, depois ele fica com sal grosso por, se eu não me engano, 1 hora, faz tempo que eu estudei. Depois você tem que colocar em água também para ficar mais 1 hora, se eu não me engano. E você tem que lavar 3 vezes, se eu não me engano, e colocar ele na água e salgar. De todas as formas, você tem que garantir que o sangue saia. Algumas partes do animal, como o coração, o fígado, que tem muito sangue, então a única forma de você fazer ele, primeiro tem que cortar de maneira especial, e você só pode fazer churrasco dele, direto no fogo, que o fogo ele vai puxando o sangue e aí você vai poder comer. Então tem que saber como preparar. Se você vai comprar fígado, por exemplo, então o fígado kasher ele já vem, inclusive, tostado para você poder comer. Isso vai perguntar? Não, Resolveu a tua entendi. pergunta?
No Egito, era uma prática comum tomar sangue. Fazia parte, e a Torá fala para a gente de que não coma sangue. Por um lado, apesar que vocês estavam acostumados até agora a tomar sangue, a linguagem que nós sábios dizem é shtufei, eles eram viciados no sangue. O sangue para eles era uma coisa, era uma, assim, uma delícia, uma coisa que fazia parte da cultura. Hashem fala para não comer o sangue. Outra forma de enxergar isso, dizem nós sábios, o sangue é uma coisa, porque para a maioria de nós, pelo menos para a maioria de nós, é uma coisa que a gente tem aversão. E a Torá fala, fica forte, não tome sangue, não coma sangue. Então, dizem nossos sábios, espera aí, para aquela mitzvah que você naturalmente já tem uma aversão, a Torá fala, fica firme, para não transgredir. Imagina aquelas mitzvot que a Torá está falando para a gente não fazer coisas que o ser humano ele tem uma tendência, relacionamentos proibidos, roubo, enganar e etc. Quão forte a gente precisa ficar. Se para o sangue que, não come sangue, tá bom, para mim tá fácil essa mitzvah. Se essa mitzvah, a Torá fala, fique forte, então muito mais, quanto mais força a gente precisa exercer. Tem hora marcada. Bom dia, Gui Chaves. Obrigado. Quanto mais força a gente precisa exercer para cumprir todas as outras mitzvot, especialmente aquelas que o desafio é grande. Agora, a Torá fala para a gente, estou pegando só algumas das mitzvot, tem várias mitzvot na Parashá, e a Torá fala sobre os falsos profetas, que é uma situação muito interessante, que a Torá fala o seguinte, quando aparecer para você uma pessoa, e ele se prova como um profeta, como que ele se prova como profeta? Ele fala coisas que se concretizam, e aí um belo dia ele chega a falar para você, Deus falou para mim, vamos fazer idolatria. Então, nessa hora, você sabe que ele é um profeta falso. Mas espera aí, ele fez milagres. Espera aí, ele andou em cima do mar. Espera aí, ele voou. Espera aí, ele falou coisas que se comprovaram verdades. É verdade, Deus fala, é verdade. Mas fui eu que coloquei ele para te testar. Ou seja, não é porque alguém faz milagres que ele é Deus. Eu mesmo, Deus, como a gente falou no início da Paraxá, eu coloquei o bem e o mal. E você tem que saber qual é o bem e qual é o mal. O nosso critério de escolha de profeta não é apenas por ele se comprovar um profeta que diz o futuro. O profeta, antes de mais nada, ele tem que ser aquele que se comprova, que ele reflete no seu dia a dia aquilo que Hashem manda e nos orienta na Torá. Esse é o profeta de Hashem. Então, claramente, essa é a proibição. E aqui tem uma explicação, já falei outros anos, que a Kumbekir Navi, quando se levantar dentro de vocês um Navi, tem o Balaturim. Balaturim é um dos comentaristas que ele aparece no Humashim em hebraico, que ele sempre traz valores numéricos, ele traz palavras que estão aqui, aparecem em outro lugar, correlações. E esse Balaturim ele traz que Yakum Bekir Navi, ele fala Zuha Isha. Essa é a mulher. E não dá para entender o que ele está dizendo. Passaram-se muitos anos, entenderam o que ele quis dizer. Ele precisou escrever de uma forma encriptografada, porque senão o livro dele não poderia ser impresso, porque os cristãos iam proibir, iam censurar. O que ele estava escrevendo? Na verdade, o que estava falando, Zuaisha Ubna. Essa é a mulher e o filho dela. Se você pegar essas palavras e você ver o valor numérico, dá exatamente a palavra Zuaisha Ubna, essa mulher e o filho dela. Ou seja, a Torá está falando explicitamente quando se levantar um profeta, e aí o que ele vai falar? Ele é um profeta, de fato, ele se comprovou como milagreiro, mas depois ele quer te levar fora do caminho da Torá, saiba que fui eu, Hashem, que coloquei ele lá para te testar. E o Balaturim pegou essa, com profecia, ele escreveu esse valor numérico que a Torá já previa o que um dia iria acontecer, ia transformar um terço, talvez, da população mundial, que esse homem iria supostamente fazer milagres, etc., aonde ele ia eventualmente tirar você do caminho da Torá. Deus fala, Deus bate no peito, fui eu que fiz. Mas mesmo assim eu estou te dizendo para não fazer. Isso, além desse comentário ser bonito, interessante, mas eu acredito que o Balaturim colocou isso numa época, estamos falando aqui, era provavelmente ele escreveu isso em 1450, 1400, uma época onde estamos, 1500 foi a expulsão da Espanha, Portugal. Então, ele escreveu isso também como para o povo judeu saber, não cai nessa. Não cai nessa, porque a Torá já fala explicitamente. E quem já ouviu o discurso de missionários, já chegaram para mim, comentaram, não, mas está escrito lá no profeta, e começam a achar
alusões nos versículos que Deus fala que sim, vai ter um novo, Deus nos livre, testamento, um novo profeta, etc. A Torá fala explicitamente, preto no branco, não existe um profeta, existe um profeta, mas se ele fala para você ir contra a Torá, saiba que ele é um profeta, que eu coloquei ele lá, ele é um profeta falso, e a Torá fala, você tem que matar esse profeta. Assim diz a Torá. Eu que fiz, por exemplo, ele estava dizendo na Torá, né? Fui eu que fiz o projeto, mas é para você não seguir. Isso. Mas por que fez, então? Boa, para te testar. Então Deus fala, coloquei para te testar. Eu coloquei para te testar justamente. A Hashem, ele testa a gente. Mas os que seguem, como estão enganados, mas tudo bem, então, porque foi Deus que colocou. Não, esse é o início da Paraxá. A Paraxá começa dizendo, eu coloquei perante você o bem e o mal, escolha o bem. Uhum. Então Hashem coloca, mas ele te orienta já. Ele já te diz de antemão. Ó, seu filho vai sair de casa. Você fala para ele, olha, você vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins. E eu sei que elas estão lá, mas faça as suas escolhas. O que é importante só lembrar aqui, para o judeu, absolutamente isso é idolatria, os erros mais graves que você pode, que existe para um judeu cometer. Para um não judeu acreditar no cristianismo, existe uma discussão. Por quê? Porque depende de que nível que eles acreditam que a figura daquele homem ele é. Se acreditam nele como Deus, então absolutamente é idolatria, não pode. Se acreditam nele como, assim por dizer, um sócio de Deus, um ajudante de Deus, alguns legisladores dizem que para o não judeu isso não é considerado idolatria. Então é uma dúvida se eles se é chamado uma proibição para o não judeu seguir o cristianismo. Mas aí dice de matar, ¿eh? Hã? Aí A Torá fala para matar. Eso. E o não judeu vai seguir o quê, então? O não judeu ele tem que seguir Deus, o Criador, e as 7 leis que Hashem passou para Noah e repetiu para Moshe Rabbeinu. Que significa, a pessoa pode rezar, a pessoa deve rezar, acreditar em Hashem e seguir as leis éticas e morais, que basicamente são essas as 7 leis de Noah. Isso que a pessoa tem que seguir. Eso que salió ahí es después de que él fue. Não, na Torá é bem antes. No, pero antes, pero y entonces, por 3.300. eso nos pueden acusar que siempre nos acusan que no. A questão da Que nós acusação é a fuimos. seguinte: existe uma discussão se foi os judeus que mataram ou não. A primeira que não faz diferença. Segundo que a acusação, e por isso teve muita inquisição e etc., a acusação ao povo judeu, a acusação surgiu mais de 1000 anos depois. 1000 anos depois do que tinha acontecido, de repente, foram vocês que mataram. Pronto, acabou. Cara, não fui eu. Eu nem estava lá, nem meu avô, nem meu bisavô. Ou seja, foi mais um pretexto para perseguir o povo judeu. Mas se eles lerem isso, van a... Está na Torá, o Velho Testamento. Está Eu aqui. estou de acordo. Aqui. Eu estou de acordo em matar Aqui. ele. Por que você não vai lá e mata o Malafaia? Aqui, ó, eu vou ler o... Malafaia é mais amigo da gente Esse profeta, eu vou ler, tá aqui na Torá, não estou inventando nada. Esse profeta ou esse sonhador de um sonho será morto pela condenação do tribunal, porque falou enganosamente sobre Deus, vosso Deus, que vos tirou do Egito e te remiu da casa de escravidão, etc. Então está aqui claramente na Torá. Ok. Certo. Os cristãos, ao longo das gerações, não conseguiam conceber o fato de que os judeus ainda se mantêm acreditando no único Deus e não aceitam o Novo Testamento, não aceitam o JC. Por quê? Enquanto você tem o judeu, é a pedra no sapato. E se o judeu é o judeu original que recebeu a Torá e é o povo escolhido, se ele não aceita, então isso está comprometendo de alguma maneira a minha fé. Então nós precisamos fazer com que todos aceitem o fulano de tal. Então, ao longo de muitas gerações, tentaram fazer isso com a força. Se não ia com a força, ia com mais força. Certo? Os autos da fé e assim por diante. Inquisição. Mas depois de muitos anos, a tática muda. Qual que é a tática? Bom, se não vai pela dor, vamos tentar pelo amor. Ainda não funcionou. Porque o povo judeu continua... Não adianta. É uma bola, um balão de ar que você tenta colocar embaixo da água. Você força, coloca lá embaixo, da hora que você solta, ele volta de novo. Não adianta. Mas a gente tem que ser uma lição da gente. Mas foi um erro muito forte. Então, o que acontece? Então, a ideia é, mesmo que eles são apoiadores, etc., a ideia é de trazer o judeu para acreditar no JC. Através do apoio, através do amor. Porém, eu acredito que muitos deles nem sabem desse programa original, dessa intenção original. Quem deu origem a isso, a ideia é essa. Eu acredito que muitos hoje simplesmente gostam de Israel, gostam dos judeus,
e não necessariamente pessoalmente tem essa pretensão. Tudo bem? Então, vamos saber que Baruch Hashem tem pessoas que gostam dos judeus. Porém, o mais importante de tudo é a gente saber o seguinte, que a nossa estabilidade, a nossa existência nunca dependeu de ninguém a não ser de Hashem. Quando a gente se apoia e fala, eu estou vivo, existe Israel graças a quem quer que seja, não sendo Hashem, a gente está se enganando. Então, por mais que talvez muitos deles hoje tenham boas intenções, né, sinceras, e gostam do povo judeu, até queriam, talvez muitos deles se tornarem judeus, independente da crença, mas para a gente não faz diferença o fato de que a gente não precisa de ninguém. Israel nunca precisou de ninguém. Quer ajudar? Muito bem, ajuda. Mas a gente tem que tomar sempre o cuidado, que é o que você está dizendo, a gente não cair numa de um missionário, que é o próximo tema que vai aparecer aqui na nossa paraxá, de alguém tentando te levar para a idolatria. Infelizmente, em Israel mesmo, muitas pessoas que foram para Kibbutzim através de apoio de evangélicos chegam lá e você está em Israel e começa a te contar para começar, por exemplo, ser de uma pessoa, começar a celebrar o 25 de dezembro. Por que não? Você faz o Hanukkah, vamos fazer também o 25 de dezembro. Eles dão dinheiro, dão apoio, dão bolsa, etc. E a pessoa fala, bom, eu não vou cair nessa, mas enquanto eu estiver ganhando dinheiro, está valendo. E essa é uma maneira que eles tentam também levar o Yehudi. E olha como a gente é valioso. Quanto dinheiro é investido milhões e milhões para tentar levar um Yehudi para fazer idolatria. Olha como você vale, o valor nosso é grande. Então, isso, de novo, reflete para nós de quanto com a nossa importância, de como a nossa emuná é intrínseca ao povo judeu, como a gente tem que, nós temos que valorizar aquilo que a gente tem. Porque tantos estão investindo tanto ao longo de todas as gerações. Vamos tirar o judaísmo deles, vamos fazer de tudo. É os babilônios, é os gregos, é todos aqueles que adoram além em cada geração. Então você para e pensa, bom, se está todo mundo querendo roubar meu carro, eu não estava usando ele, estava lá parado na garagem, mas está todo mundo querendo comprar, leiloaram, estão vendendo minha cabeça, colocaram minha cabeça a preço, a prêmio, então deve ser que vale alguma coisa. Então isso é um momento para a gente parar e pensar quão valioso eu sou, a minha conexão com a Shem, que está todo mundo apostando em cima, está todo mundo leiloando minha cabeça, estão colocando a prêmio, que querem que o judeu, de alguma maneira, abra a mão do seu judaísmo. Lamento muito te dizer, mas não vai acontecer. O Yehudi nunca vai se desconectar de Hashem. Vamos lá. Próximo tema. Então, aqui é como lidar com os, que ele traduz como tentadores, mas seria um missionário. Qual que é a ideia? A ideia é, esse tema da idolatria, especialmente antigamente, era tão forte que a pessoa ele vinha com uma missão. Não só que eu faço idolatria, eu quero trazer mais gente para fazer idolatria. E aí, essa pessoa é chamada um Messit. Não existe ninguém julgado na Torá de uma forma mais severa do que aquele que é Messit. Esse Messit, todas as regras que a Torá coloca para a gente, que regulam, por exemplo, uma pena de morte, que eu já dei vários shurim a respeito, que para você aplicar uma pena de morte era praticamente impossível, a pessoa tinha que ser literalmente um suicida. Por quê? Tinha que ter duas testemunhas que viram ele na hora, antes dele fazer, advertiram ele, falaram, está escrito na Torá, não faça, e ele falou, mesmo assim eu quero fazer, e as testemunhas são questionadas e meio que torturadas no tribunal para ver se realmente eles viram todos os detalhes, etc. E com muitos pré-requisitos, você começa, não pode ser que todo o tribunal acha que ele é criminoso, senão ele já está absolvido. Se alguém tiver qualquer argumento positivo, você volta e traz ele de volta, mesmo que já está a caminho da forca, você traz ele de volta e você tenta salvar ele. Essa é a maneira que a Torá tenta sempre proteger, mesmo o pior dos criminosos. Nesse caso, ele quebra todas as regras e você, na verdade, a Torá fala, não tem a pena dele. Você pode, por exemplo, armar uma situação onde você coloca, por exemplo, duas testemunhas atrás da cortina para ver a pessoa novamente. Você pega aquela pessoa que foi chamada, ele vai para o Messit, ele fala para ele, olha, o que foi aquilo que você me falou outro dia? Ele não sabe que tem pessoas escutando. E aí o cara vai lá e fala, eu quero que você venha fazer idolatria. Ainda assim, a pessoa fala, mas como assim eu vou fazer idolatria? Eu vou deixar o Deus dos meus pais, aquele que é o único Deus para servir isso? Aí ele falou, sim, é isso mesmo que a gente tem que fazer e é isso que a gente deve fazer. Aí os outros que estão atrás da cortina, eles saem e falam, bu, estamos aqui. Né? E aí eles levam ele para o tribunal. E todas as regras que são limitadores, aqueles freios
que impediriam um criminoso de realmente receber a sua pena, nesse caso é o contrário. Você tem que acusar ele, você tem que não pode ter pena dele e você chegar realmente na pena e aplicar a pena sobre ele. Claro, tem certas regras para isso, você não pode inventar, etc. Mas os requisitos são contrários do normal, porque aquele que vem te convencer para fazer um pecado é pior que o pecador, e a Torá fala para você não ter nenhum tipo de misericórdia sobre essas pessoas. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Além de falar sobre missionários, etc., eu não quero entrar nesse assunto, mas vamos olhar para o lado contrário. Maior do que você fazer uma mitzvah, você incentivar uma outra pessoa a fazer uma mitzvah. Não. Maior do que você estudar, é você incentivar o outro a estudar. Maior do que você dar tzedakah, é você incentivar o outro a fazer tzedakah. Gadol ameasem inaose. Aquele que faz com que outros façam é maior do que quando ele mesmo faz. Então, no contrário, também é verdadeiro. Mas entender a força de que quando você incentiva uma outra pessoa, por um lado ou para o outro, isso é algo extremamente valioso. Esperamos que seja para o lado positivo. Certo? Bom, a Paraxá é grande e a Torá fala para a gente sobre os animais. Quais são os animais puros e os animais impuros? Quais animais a gente pode consumir e os animais que a gente não pode consumir? Então, desculpa, nessa Paraxá ele está repetindo a mesma coisa praticamente, desculpa, que a gente já tinha ouvido na Paraxá Shemini. Como é o livro de Dvarim, Moshe Rabbeinu está recapitulando pelo menos o grosso das leis da Torá. Então aqui ele volta e recapitula as leis as leis dos animais puros, animais impuros. As aves que são impuras e as outras são puras. Os animais, certo? Que tem que ter casco fendido e ser ruminante. Os peixes têm que ter barbatana e naturalmente eles têm também, desculpa, se eles têm as escamas, naturalmente já tem a barbatana. A Torá dá para a gente os dois sinais, porque nós somos um povo sagrado para Hashem. Ele conclui dizendo a proibição de cozinhar ou se aproveitar de carne com leite. Consumir, cozinhar ou se aproveitar da carne com leite. A Torá fala também nesse momento. Tem mais o que falar, mas vamos concluir hoje por aqui. Chaves. Si la vaca a ir con, lamentablemente, con el caso